pastor, por favor, vai lá olhar a casa pra mim, que eu acho que eu vou comprar ela e tudo mais. O pastor chegou lá, a casa toda pior, muito pior do que a que eu morava, entendeu? E o pastor disse, Francisca, tu é doida se tu comprar. Tá certo, a casa tá barata, mas tu é doida. Até as baratas, elas já estão tudo com um saquinho nas costas, saindo, se mudando daquela casa. E tu tá querendo comprar essa casa? Não, tu é doida, não compra essa casa não. Vai ser um mau negócio pra tu. E aí foi que eu chorei mesmo, porque tipo, ai meu Deus, eu quero ter a minha casa, eu quero ter a minha casa. E eu queria, porque eu queria ter minha casa. E o pastor, calma, fica tranquila, não chora. Que tudo eu chorava, gente. Até hoje, muita coisa eu choro, só que agora eu choro bem menos. Aí eu peguei, comecei logo a chorar. E aí eu fui pedir pra Deus, né? Eu digo, oh meu Deus, por favor, me dê uma solução aí, porque eu quero uma casa, por favor, me dê uma casa. E isso, antes da gente mudar para o Breu, né, lá em Tucuruí, quando eu ainda tava na casa da mãe, de tanto eu me mudar da casa da mãe, que como eu disse, eu brigava com meu irmão direto e eu sempre tinha que me mudar da casa da mãe. Então eu sempre tava saindo da casa da mãe, então eu já tinha pedido as contas. A última vez que eu contei quantas vezes eu tinha me mudado, só de lá da casa da mãe tinha sido 17 vezes que eu tinha saído da casa da mãe e ia morar de aluguel, entendeu? E depois eu tinha que voltar de novo pra casa da mãe. Então eu já tava cansada de tanta mudança. Então 17 mudanças, né? Com aquela que eu tava lá no Breu. E aí depois disso eu ainda mudei mais outras vezes, que eu nem contei mais. Mas ó, 17 vezes eu tinha me mudado de uma casa pra outra e voltava pra casa da mãe. Aí eu disse, oh meu Deus, por favor, é a última mudança, eu quero ficar aqui morando no Breu, né? Eu não quero mais voltar pra Tucuruí, e é aqui que eu vou ficar, porque eu tô trabalhando aqui agora, também não tenho como voltar mais pra lá, o menino já tava na escola, o menino já tava se dando bem, já tinha se adaptado. Aí eu comecei a pedir pra Deus. Aí o que aconteceu? Quando a gente mudou pro Breu, aí como eu tava dizendo, lá quando a gente tava em Tucuruí, eu chamei os dois meninos, o Júnior e a Flávia, que eles também, graças a Deus, foram criados na igreja junto comigo, né? Não foi na igreja Assembleia não, mas era na Quadrangular. Eles cresceram indo pra igreja comigo. E toda igreja que eu ia, eu levava eles. Que depois a gente vai falar das igrejas também, que eu passei por várias igrejas, entendeu? E todas eu levava os meninos. E aí então cresceram, graças a Deus, cresceram os dois ouvindo a palavra de Deus junto comigo. O Júnior ia na marra, o Júnior odiava. Aí então quando a gente ainda tava em Tucuruí, na casa da mãe, um dia eu chamei eles dois, né? E falei, ó, gente, vamos fazer de conta de que a gente já tem a nossa casa. Vamos orar pra Deus pra nós conseguir a nossa casa. E aí a gente orou, nós três, eu e o Júnior e a Flávia. E aí eu disse, como é que vocês querem o quarto de vocês? Aí eles falaram o jeito que eles queriam o quarto. Que cor que vai ser as paredes? Aí eles falaram, pintado de verde, e vai ter uma janela, e vai ter isso, vai ter aquilo. Aí nós falamos tudo que a gente queria, entendeu? Na casa. E vamos orar a Deus, que Deus vai dar uma casa. Isso lá na casa da mãe ainda em Tucuruí, quando a gente morava. Aí tá. Quando foi aí dessa vez, né, eu tava lá nessa casa pedindo a Deus, e aí assim que a gente mudou pro Breu, o clima lá era diferente, todo ano a gente adoecia, entendeu? Todo começo de ano, inverno, a gente dava febre, eu e o Júnior e a Flávia dava febre, inflamava a garganta e tudo mais, a gente ficava doente, né? Chegou a dar até infecção de urina, porque a gente não era muito de beber água, até hoje a gente não gosta muito de beber água, mas aí a gente se esforça e bebe um pouquinho de água. Aí a gente tava lá nessa casa, né, aí de aluguel, de madeira, tinha goteira e tudo mais, aí já vi que não dava, era muito baixo, o teto era baixo demais, e aí eu vi que já não dava pra gente comprar aquela casa ali, a gente ia ficar lá, mas a gente tinha que comprar a nossa casa. Aí falei pro pastor Antoniel da casinha, o pastor Antoniel disse, não, tu é doida se tu comprar essa casinha, as baratas ratão de mudança dessa casa, não compra não. Aí eu comecei a pedir pra Deus, oh meu Deus, por favor, me ajuda a comprar minha casa, por favor. Aí chegou a época de adoecer, entendeu? Que foi a época do inverno, né? Aí eu adoeci eu, o Júnior e a Flávia, todos três, dando febre todo dia. E aí foi esse período que a mãe foi lá em casa, né? A mãe mesmo com a gente doente, olha só, gente, os três com febre lá, mas a mãe tava com nojo de tomar banho no banheiro. A mãe foi-se embora e deixou a gente lá. Não, eu que não vou ficar nessa casa, tomar banho nesse banheiro, é nojento esse banheiro. A mãe deixou a gente doente, foi-se embora pra casa dela. Enquanto que na outra casa ela demorava mais. Nessa casa ela não quis ficar não, porque ela disse que era muito nojento. O quintal mesmo tava tudo sujo, tinha que limpar de novo, limpar o quintal. O Júnior já tava de saco cheio, de tanto que a gente limpava os quintal das casas, porque todas as casas que nós passávamos, nós sempre melhorava as casas, entendeu? A gente entrava na casa de um jeito, não era porque não era nossa que a gente não cuidava não. A gente limpava, a gente organizava, a gente deixava tudo bonitinho, embora a casa não era nossa, entendeu? A gente limpava o quintal, deixava tudo organizado. Aí o Júnior disse, mãe, já tô cansada de tanto fazer isso aí. Mas a gente fez ainda nessa última casa, né? Porque primeiro a gente achou que ia comprar, e aí depois a gente viu que não ia comprar. E aí, adoecemos, aí a gente ficou doente, nós três lá em casa, né?
Aí oremos a Deus de novo. Eu fui, oh meu Deus, por favor, me ajuda a comprar casa. Aí tinha um homem lá no Breu, o Gessé. Um homem até muito bonito, bem grandão assim, né? Ele dirigia caçamba. Aí ele falou comigo, olha... Aí do nada, né? Ele ligou lá em casa, não sei como é que foi, não sei se eu vi ele. Ah tá, a gente se falava de lá da prefeitura, né, que inclusive, como eu falei, tinha a Secretaria do Meio Ambiente, tinha várias áreas. Aí tinha o Deodoro no carro dos contêineres, tinha eu da varrição, tinha o pessoal da caçamba, tinha o pessoal do carro do lixo, tinha vários setores. E nesse setor tinha lá o Gessé, que ele dirigia a caçamba da prefeitura, que pegava os entulhos na rua, essas coisas aí também. Aí esse Gessé virou meu amigo também, né, ele é muito bonito. Aí o Gessé virou meu amigo também, e aí esse Gessé pegou um dia, eu lá em casa, né, tava com febre nesses dias que eu passei doente, né, ele ligou, e aí eu falei assim, como é que tá? Eu digo, ó, não tava bem não tô bem não. Tô aqui doente, eu e as duas crianças, tô querendo comprar uma casa e não acho jeito de comprar essa casa, e eu não quero ficar nessa casa, a gente tá doente aqui nessa casa, e eu tô pedindo a Deus e parece que Deus não me ouve. E aí fiz aquele clamor de novo, fiz igual eu fiz com o Deodoro, entendeu? Contei a verdade, eu não sou de estar morrendo e fingindo que tá tudo bem, não. Quando vocês veem o bem é porque realmente eu tô bem, quando vocês veem mal é porque realmente o negócio tá feio. Aí tá... Aí eu fui e falei assim, olha, não tá dando certo, né, de eu ficar aqui. Aí ele disse, olha, Francisca, tu quer saber de uma coisa? Eu tenho uma ex-mulher que tá querendo vender uma casa lá no bairro, em outro bairro que tinha lá. Um bairro muito melhor. Novo Horizonte, um bairro bem melhor do que esse que tu tá morando. A casa é muito boa, é nas primeiras ruas, excelente. Se tu quiser, tu vai lá dar uma olhada, a casa é muito boa mesmo. Eu morava lá e aí a gente separou e agora ela quer vender a casa é dela agora, não é minha não, é dela. Se caso ela ainda quiser vender, que eu vi que tava com placa de venda, agora eu não sei se ainda tá. Tu devia dar uma passada lá. Mas a casa é muito boa, ele foi e falou, a casa de alvenaria, muito boa, muito linda a casa, que eu sei que era minha, foi eu que fiz, eu que reformei mais ela e tudo mais, mas agora a gente separou e ela tá querendo vender. Aí eu disse, tá bom, eu vou lá olhar. Só que eu falei, eu vou lá olhar, mas eu fiquei pensando, não, mas ele falou que a casa é tão boa, a rua que ele falou é uma rua excelente, isso aí a casa vai ser cara demais, essa casa aí, eu não dou conta de comprar essa casa não. E aí eu falei, né, que ia olhar, mas não fui. Ele foi e falou a rua, tudo certinho, ele falou o jeito que era a casa e tudo mais, vai lá olhar. Não fui, primeiro que eu tava muito doente, né, e ruim lá, eu e os meninos tudo doentes lá em casa, aí passei acho que uma semana nós doentes. Aí ele passou, acho que um dia, 2 dias, ele me ligou de novo, e aí, Francisca, tu foi lá olhar a casa? Eu disse, eu não fui não, ó, tô doente, tô ruim, ainda não fui. Francisca, assim que tu melhorar um pouquinho, vai lá olhar essa casa, vai lá olhar essa casa. Aí eu disse, menino, quer saber? Eu vou olhar só por a insistência desse homem, justamente pra acabar com essa história de vai lá olhar essa casa. Aí, quando deu um dia de tardezinha, eu falei pra ele, tá bom, eu vou lá olhar. Aí deu um dia de tardezinha, eu e a Flávia deu uma melhorada, né? Eu já me senti melhor, a Flávia também, tomei um banho, a Flávia também, e o Júnior não, ainda tava meio ruim ainda, o Júnior. Aí eu disse, Flávia, vamos fazer o seguinte, vamos pegar a nossa bicicleta aí, porque antes da gente adoecer, todo dia a gente pegava a bicicleta, a gente dava uma volta lá na cidade, procurando uma casa pra comprar, onde tinha placa, pra saber os valores, né, até onde dava pra gente comprar. É o que, Maria? Aí, aí eu melhorei um pouquinho, né? Melhorei um pouquinho e falei, Flávia, vamos lá ver a casa que esse homem tá falando? A Flávia disse, vamos. Aí eu montei na minha bicicleta, a Flávia na dela, nós duas assim, tava com o corpo ainda ruim, ainda da febre, mas tomemos um banho, se arrumemos, fomos lá. Vamos lá olhar essa casa. Aí chegamos lá, realmente, tinha a placa de venda, né? Acertemos direitinho onde era a casa. Aí tinha a placa de venda, aí tinha um pessoal morando na casa, né? Aí só tinha 2 crianças em casa. Aí batemos lá a palma e as crianças veio, abriu. A nossa casa aqui tá pra vender, aí menino, tá, só que a minha mãe não tá aqui não. Aí nós dissemos, aí já olhamos uma casa, já fiquemos doida, porque era um quintal grande, assim, o quintal era na frente, a casa era no fundo, entendeu?
Mas a casa linda, linda mesmo. Da área já dava pra ver, tinha uma área grande na frente, já dava pra ver que a casa era maravilhosa, entendeu? E aí o menino disse, ah, mas você pode vir depois, que a minha mãe vai chegar do serviço de tarde. Só tinha 2 criancinhas lá. Ah, então tá bom, a gente vem aqui de tarde. Tinha um pé de manga, linda, coisa mais linda a casa. Nós nem tínhamos entrado na casa, só de ver do lado de fora a gente já achou a casa linda. Aí... tá bom, depois a gente vem aqui quando tua mãe estiver de tardezinha. Aí eu e a Flávia voltamos pra casa, contamos pro Júnior. Júnior, a casa é maravilhosa, a casa é linda. E eu e a Flávia já ficamos doida pela casa, entendeu? Ah não, a gente quer morar lá, a gente quer ir pra... Nem tinha olhado a casa por dentro, a gente só olhou assim da área só. E já achei uma casa maravilhosa. Aí voltei pra casa muito feliz, até melhoremos ligeiro a gente se sarou, entendeu? Aí... falei pro Júnior, a casa é linda, nós temos que ir lá ver a casa, só falta saber quanto é o valor, porque a mãe do menino não tava lá, a casa tá alugada e tudo mais. Aí voltamos pra casa, aí contamos pro Júnior, né? Aí tratemos de a gente voltar lá de tardezinha. Aí o Júnior já foi com a gente. Aí quando a gente voltou lá, a dona da casa, a dona não, a mulher que tava com a casa alugada, já tava em casa, né? Aí a gente pode dar uma olhada. Ela, a casa tá pra vender? Tá pra vender. A gente pode dar uma entrada na casa, olhar como é que é. Aí a mulher disse, pode sim, eles estão realmente querendo vender, a gente tá aqui de aluguel, mas a gente já vai sair também. Assim que eles venderem, a gente sai da casa. Se quiser entrar, pode entrar, dá uma olhada. Aí a mulher mostrou a casa toda, tinha 2 quartos, uma despensa, a sala, a cozinha, tinha dois banheiros? Tinha 2 banheiros na casa. Tinha 2 banheiros na casa, um na sala e outro assim. Sei que nós amou a casa na mesma hora que vimos. A parede era pintada de verde, do jeitinho que a gente tinha falado quando a gente orou pra Deus lá em Tucuruí, entendeu? Meu Deus, é a casa que a gente tinha falado pra Deus, o quarto do menino com a janela, com tudo. Do jeito que a gente tinha falado pra Deus que era a casa, tava a casa pintada da mesma cor que a gente queria, o chão, a lajota, tudo lindo. Aí a gente pegou, né, e... Aí nós pegou e perguntei pra mulher, você tem contato da dona da casa que quer vender a casa? Tem sim, tem o contato dela aqui. Aí passou pra gente, a gente já começou a conversar com a dona. Aí a dona falou que realmente queria vender, né? Aí ficamos já muito felizes, porque Deus já tinha dado mais ou menos a bênção pra gente. Só que faltava o dinheiro pra comprar essa casa. Aí eu fui e falei com Deus de novo, né? Oh meu Deus, por favor, me ajuda a comprar essa casa, eu gostei tanto e tudo mais. E aí já fiquei feliz, aí nós já passou a nossa doença, entendeu? Aí fui, sei que tratei de comprar essa casa com a mulher. Aí fui, vendi a casinha que o Deodoro tava morando, juntei mais o dinheiro, fiz outro empréstimo. Eu sei que eu consegui que o homem me vendesse muito mais barato do que o que ele tava pedindo. Digamos que ele tava pedindo uns 25 mil, e eu cheguei a comprar ela aí por uns 15, eu acho, ou 12 mil. Eu nem me lembro, mas eu acho que foi isso. Comecei com o dono da casa e tudo mais, e aí ele veio de lá, me vendeu essa casa, passou água pro meu nome, tudo, já deixou tudo certinho, entendeu? Assim, coisa mesmo de Deus. Digamos, como tava vendendo por 25, eu cheguei a comprar por uns 15 ou 12 mil reais, que eu não me recordo agora, mas foi uma benção enorme. Eu acho que foi 12 mil que eu comprei. Aí vendi a casa de lá, né? Aí, depois que eu comprei a casa, menina, aí começou a minha luta, porque a mulher que tava morando na minha casa de aluguel, na casa lá que eu tinha comprado, não queria sair da casa, entendeu? Nós demos ainda 15 dias pra ela sair, uns 15 dias, né? Quando deu 15 dias, a mulher não queria sair da casa, não. Não, eu ainda não achei outra casa, não quero sair. Sendo que ela tinha falado que assim que vendesse a casa, ela ia sair. Mas foi só vender a casa e demos ainda 15 dias depois que comprei a casa, ela não saiu. Menina, mas aí eu me revoltei, ó. Aí eu falei pra ela, olha, filha, aí fui lá, deu os 15 dias, né? Comprei a casa, paguei. Cara, Maria. Comprei a casa, paguei e dei os 15 dias pra ela ficar morando sem cobrar nada, entendeu? Ó, fica aí 15 dias, eu não lhe perturbo. Depois de 15 dias, por favor, você saia que eu preciso vir. Porque eu também tava morando de aluguel na outra casa e eu preciso parar de pagar aluguel pra não poder vir pra minha casa, né? Aí esperei uns 15 dias, não pisei o pé na casa dela, nem nada. Quando deu com uns 15 dias, eu peguei, mandei o Deodoro, passa lá na casa, vê se a mulher já mudou. O Deodoro passou na casa, nem sinal, a mulher do mesmo jeitinho morando na casa. Aí o Deodoro chegou e disse, olha, eu fui lá, a mulher tá do mesmo jeito, disse que não encontrou a casa pra ela ainda não, e que ela não tem pra onde ir, ela vai ficar lá até ela encontrar. O quê? Eu dei 15 dias, eu não perturbei ela de jeito nenhum, eu não cobrei aluguel.
Ah, mas eu vou conversar com ela lá. Peguei, fui lá, ligeiramente na bicicleta, digo, minha senhora, como é que é o negócio aí? A senhora não vai sair? Ela, não, que eu ainda não encontrei uma casa pra alugar e eu ainda não tenho pra onde ir. Eu digo, ah, amiga, pois então, eu sinto muito. Vou lhe dar mais 2 dias. Se a senhora não sair da casa, eu sinto muito, mas eu vou ter que vir pra cá com as minhas coisas e vamos morar nós duas na casa. Porque eu não tenho mais como esperar. Esperei os 15 dias na marra, entendeu? Depois de já ter comprado, já ter pagado, eu ainda esperei 15 dias sem ele cobrar aluguel, então o prazo venceu, eu vou lhe dar mais 2 dias. Se a senhora não sair, eu já vou trazer minhas coisinhas, a gente vai ficar nós duas na mesma casa, tá bom? Aí ela, então tá bom, vou dar um jeito aqui. Minha filha, que é certo que quando faltou 1 dia do prazo, ela vazou, acho que de manhã, e eu cheguei de tarde com as minhas coisas, porque mais um pouquinho nós ia ficar nós duas na mesma casa. Aí peguei, mudei, né? Chamei, contratei não, acho que o Deodoro, acho que deve ter arrumado lá um caminhão lá de mudança lá, da prefeitura, e aí a gente mudou lá da casa que eu tava de aluguel pra minha própria casa. Gente, pense na emoção grande de você entrar na sua própria casa, do jeitinho que você sonhou, do jeitinho que você pediu pra Deus que a casa fosse, e era até muito mais do que o que eu tinha imaginado, do que eu tinha sonhado, do que um dia eu tinha pensado que eu ia ter uma casa daquele jeito. Ai, mas eu fiquei tão feliz, tão feliz, tão feliz, que eu fui limpar essa casa. Inclusive minha mãe nesse período foi pra lá, e ela, a minha irmã Graça, né, eu tava trabalhando, porque esse que eu tô contando pra vocês, esses corre tudo aí, tirando essa semana que eu passei doente, que eu peguei atestado, depois eu voltei pro meu serviço, era fazendo meu serviço lá de dia, e quando saía do meu serviço ia pra peleja fazer minha vida, fazer o que tinha que fazer. Aí nisso eu tinha que trabalhar, a Graça, minha irmã, a minha mãe foram lá limpar a casa bem limpinha, quando eu cheguei com a minha mudança lá, já tava tudo limpinho. E foi muito bom. Penso numa sensação que hoje, quando eu me recordo aqui como foi entrar na minha casa própria, cheguei de emocionar, de tanto felicidade. Que coisa maravilhosa você conseguir comprar sua própria casa, e outra sozinha, porque eu tinha tido 2 maridos, né, quase 3 maridos com o Edmilson, e não tinha casa. E dessa vez eu sozinha, varrendo rua, olha só, varrendo rua. Por que que eu ressalto varrendo rua e falei de negócio de fazer concurso público na varrição, que era menos do que da limpeza, né, ser zeladora? Porque quando eu tava estudando, eu já tava no último ano, saiu o concurso público de Tucuruí, né, que era a cidade que eu morava. E a minha irmã, que eu falei pra vocês que tinha passado no concurso, ela fez o concurso público pra ser zeladora. E com aquele intuito, né, vou passar pra ser zeladora e depois eu mudo de cargo, dá um desvio de cargo aí, estuda, né, a pessoa estuda em alguma coisa e faz um desvio de cargo. Quando foi nesse período do concurso, eu disse o quê? Eu tô estudando, tô no ensino médio, eu que não vou fazer concurso público pra ser zeladora, eu tô estudando pra ser zeladora, eu não quero ser zeladora, eu tô demitida, entendeu? Eu não quero ser zeladora. Acabou que eu fiz pra, não sei nem qual foi a área que eu fiz, só sei que era uma área que não tinha nada a ver, que era maior, né, mas não tinha nada a ver, e acabou que eu não passei no concurso. Se eu tivesse feito talvez de zeladora, eu tinha entrado no concurso público de Tucuruí, né, aí foi isso que eu usei pra fazer o concurso público do Breu, entendeu? Eu digo, não, então vamos baixar a bola aí, já que não tem não passei no concurso público de Tucuruí, podia ter feito de zeladora e não passei, vou fazer do Breu na varrição. E deu certo, graças a Deus consegui. Porque, tipo, o estudo era menos, né? A prova era mais fácil, já que eu já tinha um pouco de estudo do ensino médio. Eu conseguia passar, porque o estudo da prova de varrição era do ensino fundamental. Então tinha mais chance de eu passar, né? Aí que é certo que, graças a Deus, deu certo, eu fui e passei. Então, aí fui, mudei pra essa casa emocionadamente, muito feliz. E aí, como eu tinha vendido a casinha lá que o Deodoro morava, eu disse, Deodoro, tu vem pra cá, né? Fica morando aqui com a gente. Deixa eu ver se foi isso que aconteceu. Alguns momentos depois. Aí, o Deodoro pegou, como eu já tinha vendido a outra casinha, né? Aí eu fui e falei, ó, Deodoro, então tu vem, mora aqui com a gente, né? Aqui em casa, não tem problema não. Por mim, tá tudo bem, você vem aqui, mora aqui com a gente, que a gente era muito amigo mesmo e já tava acostumado com o Deodoro, e já sabia que ele respeitava bastante a gente. Aí eu disse, ó, então vem, fica aqui em casa com a gente, já que tu não tem pra onde ir. Deodoro vem morar lá em casa com a gente. Aí a gente morava na mesma casa, entendeu? Aí trabalhava no mesmo lugar. Aí é que o povo falava mesmo. Só que eu sei da minha vida e o Deodoro sabia da vida dele.
que cada um no seu quadrado. Aí acabou que fiquei morando na mesma casa, né, e tudo mais. Mas aí foi indo. Deodoro batizou na igreja e tudo mais. Nós frequentávamos a mesma igreja, nós dois. E aí um dia a gente conversando com o pastor. Aí depois que o Deodoro passou pra morar lá em casa, o Deodoro começou a agir de uma forma um pouco estranha, né? Aí um dia o pastor pegou e conversou com a gente, né? E aí disse, ó, isso aí não tá certo não, Francisca. O Deodoro conversou comigo, o Deodoro tinha conversado com ele, dizendo que já não gostava de mim, né, como amiga, que já me via como de outro jeito e tudo mais. E aí o pastor conversou comigo, ó, Francisca, tá na hora do Deodoro seguir a vida dele, procurar um lugar onde ele morar, porque não vai dar certo vocês morando. Eu disse, ó, gente, o que que tem? Nós dois se damos bem, nós somos amigos. Aí o pastor disse, ó, tu vê ele como amigo, mas ele não te vê como amiga, não. E vocês morando na mesma casa, isso daí não tá certo, não vai dar certo, tudo mais. E aí eu disse, então tá bom, se não tá bom pra ele, né, porque eu tava enxergando ele como amigo, mas ele já não tava mais me vendo como amiga. Mas sempre me respeitou, mesmo ele não me vendo como amiga, ele sempre me respeitou. Aí então, decidimos, tá bom, então o Deodoro vai morar em outro lugar. Aí o que que o Deodoro fez? Eu digo, Deodoro, então bora se organizar pra tu também comprar a tua casa. Aí, a princípio, ele alugou, parece que ele alugou, né, um lugar. Ele alugou uma casa pra ele morar. Aí passou ele morando de aluguel também, mas aí ele já não foi mais pra casa da sogra dele, entendeu? Ele já ficou por conta própria. Aí ele alugou uma casa, ficou nessa casa lá morando de aluguel. Depois ele pegou e fez igual ele fez o empréstimo e comprou a própria casa dele, que hoje em dia, graças a Deus, ele tem a própria casa dele, né? Continua frequentando a mesma igreja quadrangular, né? Já não é mais o mesmo pastor, é agora outra pastora, né? E aí ele tá morando na casa dele mesmo, ele vai pra igreja, é obreiro da igreja, ou seja, o Deodoro mudou da água pro vinho. Então, inclusive, hoje ele me agradece muito, o Deodoro, entendeu? Ele fala que ele era uma pessoa antes de me conhecer e virou outra pessoa depois. Só que nós sempre foi amigo, entendeu? Nunca passou de amizade. Graças a Deus, nunca passou de amizade com o Deodoro, não. Deodoro foi e é meu best friend forever. Pra sempre. Muito meu amigo mesmo. A gente briga, tem hora que eu brigo, que eu falo um monte de coisa pra ele, que eu sou mesmo, que eu tenho pra falar, eu falo mesmo. Mas depois a gente faz as pazes, por quê? Porque a gente é realmente amigo, não tem frescura com a gente, entendeu? E ele, graças a Deus, eu posso contar com ele qualquer hora que eu preciso, meus filhos precisam, eles podem contar com o Deodoro, que realmente é uma pessoa que não é da minha família, mas é como se fosse, entendeu? Ele até, muitas vezes, é muito mais meu parente do que os meus próprios parentes. E aí, tá, pegou o Deodoro, foi morar em outra casa e fiquemos só nós, né? Eu e o Júnior e a Flávia de novo morando sozinhos, graças a Deus. Aí passou, e aí eu queria reformar a casa, que foi a maior besteira que eu fiz, né? Reformar a casa, porque eu fiz um montão de banheiro, ou seja, já tinha 2 banheiros, eu fiz mais 2, a casa ficou com 4 banheiros, e eu fiz uma parte de trás, lá na frente, fui mexer na casa, que eu não devia ter mexido naquela casa, não era pra ter deixado a casa do jeito que tava, que é inclusive essa casa que o Deodoro de vez em quando tem que ir lá arrumar o telhado, é porque eu fiz um puxado pra trás, onde era uma área, eu fiz um puxado e fiz banheiro, e aí esses banheiros não foi bem feito o telhado. Todo ano no inverno tem que ir lá consertar esse telhado, que a casa tá alugada, né? Aí todo ano dá goteira e tem que consertar. Aí chega o verão, acaba de novo com a goteira e no outro ano consertar. Então, praticamente, acho que é de 2 em 2 anos a gente tem que consertar esse telhado lá, porque a reforma que eu fiz não ficou bem feita e a casa não ficou igual era antes, entendeu? Melhorou, porque ela tinha 2 banheiros e agora ela tem 4 banheiros, mas aí ficou 3 suítes lá na casa, né, e mais um banheiro, e a gente ainda fez mais uma puxadinha, ou seja, ficou 4 suítes, cada um com um banheiro dentro da casa, né? Mas não ficou bom o telhado, não ficou legal, não. Aí, tá, fiquei com essa casa lá, e aí tinha um terreno bem grande na frente, né? E aí eu comecei a colocar na minha cabeça de que eu queria ter 2 casas. Porque, como eu disse que eu mudei muitas vezes, e todas as vezes que eu mudava era porque eu tava na casa da mãe, aí eu pensei, não, fazer o seguinte, eu quero ter 2 casas, porque a hora que o Júnior casar, ele fica com a casa, a hora que a Flávia casar, ela fica com a outra casa, né? Aí coloquei na minha cabeça que eu ia comprar uma outra casa, ou então eu ia fazer uma outra casa lá na frente da minha casa, né? Só que nesse meio tempo aí, de novo, o pai da Flávia apareceu lá na nossa vida, né?